Olá pessoal, tudo bem? Você está no programa Passos na Fé. Hoje o programa é um pouquinho diferente, pessoal. Nós trouxemos aqui algumas perguntas que nós recebemos ao longo desse tempo e trouxemos aqui para partilhar com você, tá? Vamos responder aqui nesse vídeo, o Carlos vai responder as perguntas, que pode ser também a sua dúvida, né? O seu questionamento. Então fica com a gente, já curte esse vídeo para você não esquecer de curtir no final, que faz muita diferença para a gente, pessoal, tá bom? Vamos lá. Bom, Carlos, a primeira pergunta diz o seguinte, né? Por que algumas pessoas fazem penitência na sexta-feira? E qual que é o significado dessa penitência, Carlos? Então, já é bom que a gente deixe claro, né, que antes de mais nada, o que é penitência? Sim. Né? E qual tempo a gente vive essa penitência? Então, penitência, né, uma definição simples, é um renascimento espiritual. Certo. É um trabalho interior que cada cristão faz, né, mediante uma ação, né, que leve-o a crescer espiritualmente. Entendi. Vamos lá, explicar. Por exemplo, na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, a igreja pede que a gente faça um ato de penitência. Por exemplo, o jejum. Ah, entendi. Já também, né, no tempo quaresmal, a gente trabalha, né, essa questão penitencial, que é o que é importante, né? A igreja fala, olha, é o tempo da tentação de Jesus no deserto, né? O tempo que ele passou no deserto, que ele foi tentado pelo diabo. Quer dizer, Jesus ficou em jejum, em penitência. Sim, sim. Né? Então é um combate espiritual. Entendi. Quando a gente fala em penitência, a gente está falando algo interior, é uma luta com o meu eu interior. Então tudo aquilo que me traz prazer materialmente e também no sentido carnal, né? Eu vou fazer um esforço pessoal para vencer esse gosto, esse prazer que eu sinto. Então a penitência é nesse sentido também, né? Não é uma mortificação mórbida, né? Eu tô fazendo jejum porque eu pequei. Não é só por causa de pecar, mas é um fortalecimento interior. Sim, a luta do espírito contra a carne, né? Nesse processo você vai se fortalecendo, né, Carlos? Isso mesmo. Então a gente vai fazer um esforço interior. Por exemplo, na sexta-feira santa eu vou praticar o jejum, como eu disse. Certo. Então eu vou me abster de algo que me traz prazer. E a pessoa pode levar isso também ao longo do ano, não só na quaresma. Não, inclusive, né, a igreja pede pelo menos, né, na quarta-feira e na sexta-feira da quaresma, né, sexta-feira santa, que se faça um jejum. Entendi. Né, o início e o final da quaresma. Certo. Depois a gente vai, né, vai vendo o que vem a ser esse jejum. Um jejum de algo que me traz prazer. Pode ser a carne, um alimento, né, pode ser uma bebida. O doce pra mulherada, que sempre tira o doce. Porque assim, já depois, né, as pessoas podem até se aprofundar, né? Mas para respondendo, por que a igreja pede que se faça uma penitência na sexta-feira? Justamente por isso, né? Porque ao longo do nosso ano, a gente vai vivendo, a gente para muito pouco tempo, né, para pensar nisso, né? De fato. Então, ela pede, pelo menos na sexta-feira, mas há pessoas que fazem penitência toda sexta-feira. Por exemplo, um ato de penitência do jejum. Não come carne na sexta-feira. Ou retira alguma das alimentações. Mas veja bem, não é só assim, eu não vou mais comer carne, né? Mas só por não comer. Tem que estar atrelado com alguma outra ação, vamos dizer assim. É um trabalho, né, de mortificação interior. Porque todo pecado, ele leva a um vício. Faz, acaba virando um vício, né? Um costume. Então eu tô rompendo, eu vou dedicar porque eu quero vencer esse vício. Entendi. Quando eu falo vício, gente, vício é o pecado mesmo. Entendeu? E a gente tem uma relação enorme de pecados. Entendi. Bom, deu pra entender então, pessoal? Então essa penitência e o porquê dela, tá? A segunda pergunta tá um pouquinho atrelada a essa primeira aqui, Carlos, que diz o seguinte: por que peixe não é considerado carne? Opa! Peixe não é carne? Peixe é carne, sim.
Mas vamos explicar pro pessoal então essa história direito, Carlos. Eu não como peixe porque não é carne. Imagina o que é então. É alface, é verdura. É verdura, o que é? Não, ele tem origem animal, né? Vem do mar, mas é origem animal. Assim como a carne vermelha, né? Uhum. Mas aí também tem um sentido espiritual. Entendi. Tá? E por que a igreja permite que a gente coma peixe no lugar de carne na sexta-feira santa, por exemplo? Uhum. Ou na quarta-feira da quaresma, né? Da quarta-feira de cinzas. Justamente por isso. Porque a carne está ligada ao sacrifício de Jesus na cruz. Não é? Entendi. E a carne vermelha, já dizia Santo Agostinho, Santo Inácio, que traz prazer pro corpo. Né? E é gostoso mesmo a carne, né? Bem sim. temperada, assada. Os vegetarianos aí que nos perdoem, mas um churrasquinho é gostoso. Então, traz prazer, eu gosto de comer. Né? Então, eu substituindo pelo peixe, o peixe talvez já não é tão prazeroso para muitas pessoas, né? Uhum. Não é todo mundo que gosta de peixe. Então a igreja fala, se você não consegue ficar sem nenhuma carne, pode comer peixe. Entendi. Então vamos dizer assim, o correto seria não comer a carne. Mas se não você é toda a também... espécie de peixe, não. Tem também... Tem o peixe certo, né? Porque depende se uma criança, um idoso não vai fazer jejum, né, Carlos? Um acamado, um doente. As pessoas com comorbidade, as pessoas, né, as crianças, né, tem uma certa idade. E os idosos, né? As pessoas realmente que não podem ficar sem alimento. Então vamos... Né? E, por exemplo, desculpa, até a carne é proteína, então... É essencial pro corpo, né? Essencial, né? Porque você falava de carne branca, mas a ave também é carne branca. Não, mas ela traz prazer também. Também é o mesmo sentido da carne do boi, da vaca. É por isso que a igreja fala, você pode comer peixe e carne branca, não. Ele Tem um pouquinho de costume judaico aí também, Carlos, na história ou não? Então, Paulo, né, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que, até explicando que há a diferença entre a carne animal, a carne do peixe e das aves. Entendi. É por isso que ele fala, se o senhor fazer abstinência de alguma coisa, faça da carne vermelha. Entendi. Né, da carne branca. O peixe, ele já é algo que é mais natural, vamos dizer, né? Entendi. Não dá pra dizer que, como eu falei, o peixe é carne, não tem como... Falar que não é carne. Mas a forma como a gente absorve ele no nosso organismo é diferente da carne vermelha. Entendi. Beleza, pessoal? Deu pra entender mais ou menos? E, pessoal, é que a gente não pode também entrar muito no assunto, né, Carlos? O vídeo precisa ser um pouco mais sucinto, tá bom? Então, se você tá curioso, dá uma pesquisada aí ou manda aqui nos comentários que a gente responde comentário por comentário, tá bom? Terceira pergunta. Essa aqui é boa, hein, Carlos? O que significa ser doutor da igreja? E complementando, existem santas doutoras da igreja? Boa pergunta essa, hein, Jean? Fizeram, hein? Gostei. Por quê? O pessoal acha, né, no modo geral, que só existe homens doutores, né? Só vê santos, né? A igreja reconhece, né, 26 santos doutores. Certo. Dentre esses 26 santos doutores, 4 são mulheres. Olha que legal. O que é um santo doutor? Que nem a gente falava aqui há pouco, né? É um médico, é um veterinário, virou santo. Especialista em quê? Não. É uma pessoa que pela sua vida deixou conteúdos doutrinais, teológicos, que servem também para que outras pessoas possam observar, seguir, né? E ter, né, uma elevação espiritual. Ah, legal, bacana. E eu falava, né, dos santos doutores, principalmente das mulheres, são elas, né? Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, é uma santa carmelita espanhola. Teresona, viveu no século XVI, né? Nossa, já tem tanta coisa para falar de Santa Teresa que... Tem bastante coisa, né? Teria que gravar um vídeo só para falar dela, e não daria ainda. Depois Santa Catarina de Sena, né? Também viveu numa época conturbada da igreja. Sim. Né? Batalhou pela igreja, deu testemunho. E também a sua vida espiritual, né? Muito. Uma santa mística, assim como Teresa d'Ávila também. Mais perto de nós aqui, no século XX, finalzinho do século XX, né? 1800, 1900... Santa Teresinha do Menino Jesus. É doutora também. Jovenzinha, morreu com 24 anos,
também santa carmelita, né, descalça. A doutrina dela é da pequena via, né? Chegar a Deus pela simplicidade. Certo. Quer dizer, vamos imaginar uma jovem, né, de 24 anos, doutora, suas cartas, né, seus manuscritos deixaram um legado, né, fenomenal para a igreja. Tanto é uma curiosidade de Santa Teresinha, tão logo a morte dela, praticamente já, né, as pessoas as consideravam santa. E era uma santa de clausura. E enclausurada. E é considerada, né, a patrona dos missionários. Mesmo vindo enclausurada, né, Carlos? É a santa das missões, né, porque era o desejo dela de levar Jesus, né, para todo mundo. E tá faltando uma santa doutora aí, E Carlos. agora, no ano 2012, né, o Papa João Paulo II, ele, né, é uma santa, uma monja beneditina, na verdade, Hildegard de Bingen. Nossa, né? nome difícil. Difícil. Então ela também, né, recentemente considerada Uma doutora uma santa doutora da igreja. É legal. Então, o outro detalhe importante também, que eu acho que o pessoal não sabe, que foi a partir de 1970, com Paulo VI, né, que a igreja então começou a reconhecer as mulheres como santas doutoras. Foi pouco tempo, né? O título de doutor, elas já eram santas há mais tempo, mas doutora foi a partir de 1970. Nossa, foi pouco tempo. Legal, pessoal. Então, ó, vê como existem doutores. Então, o que são esses doutores, né, Carlos? E vale a pena a gente falar também para você se aprofundar nesse assunto, né? Na vida dos santos, na vida dos santos doutores, né? Dos místicos, como a gente falou, até nesses 4 exemplos que trouxemos aqui: Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha e essa última santa com nome difícil, né? Hildegarda. Né? Depois o editor aí coloca na tela. O editor sou eu coloco na tela depois aí pra vocês, pessoal. Hildegarda. Mas se aprofundem, pessoal. É tão bonito, né, ver a história deles, o que eles deixaram, né? Nós comentávamos aqui que Santa Teresa, a sua contribuição até foi colocada no catecismo da igreja, né, Carlos? Foi. Ela é doutora mística, né, santa mística, né? O legado que ela deixou para a igreja, principalmente para quem se interessa no crescimento através da oração, né? Teresa, ela tem todo um discurso, né, nesse sentido, e boa parte do conteúdo que ela deixou escrito está no catecismo da igreja. Então, olha por exemplo, pessoal. A parte que fala da oração, principalmente da oração do Pai Nosso, é tudo, né, a partir dos ensinamentos dela, do que ela deixou. Do que ela deixou aí pra gente. Muito bom, pessoal, viu? Vamos lá então para a próxima pergunta. Existe um tempo mínimo de permanência na missa? Perguntinha de preguiçoso, Carlos. O pessoal está achando assim, tipo, meia hora? Será que é isso? Será que meia hora já vale? Já posso ir embora? Eu posso chegar na consagração? Será que tipo assim? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu entendi a pergunta da seguinte forma. Não sei se você que está nos assistindo já parou para pensar nisso. Quanto tempo você oferece a Deus, né, durante um ano ou durante a sua vida, né, participando da missa? Sim. A gente sabe que por preceito, né, nós devemos, né, ir à missa todos os domingos. Domingos e festas. E participar dela inteira. Sim. Não é pela metade, do começo ao fim. Então vamos imaginar já assim numa conta matemática bem simples que toda missa né, no mínimo é 1 hora de duração. Sim. Se são 4 domingos no mês, então são 4 horas por mês que eu participo da missa. Sim. No ano seriam 48 horas. 48 horas. Somando aí com missas, né, de preceitos também, né, Semana Santa e outras coisas. Sim. Vamos chutar aí umas 54 horas de missa no ano. Certo. É muito tempo? É nada. É pouco tempo, né? Pouco tempo, pessoal. Isso ao ano, 54 horas que a gente oferece para Deus. Para Deus, né, na missa. E tem gente que só vai na missa no domingo. E tem muitos, infelizmente, que não vão todo domingo, né? Às vezes vai uma missa por mês. Isso
aquela paróquia que tem missa toda semana, né, Carlos? Vamos colocar assim. Na sua comunidade tem missa todo domingo, participe. Se tem missa todo dia, né? Graças a Deus tem padres, né, que celebram todos os dias. Celebra todos os dias. Né? Você pode ir na missa antes de ir pro trabalho. Você já é um aposentado. Né? Oferece um tempo maior, porque, convenhamos, né? 54 horas por ano. E as missas durante a semana são até mais curtas, né, cara? Às vezes não tem nem ministério de música, né? Às vezes vai mais rapidinho até. Sabe que eu fiz uma conta rápida? Daria 0,67% do tempo da nossa vida que a gente oferece pra Deus. Imagina, nem 1%, imagina, tá? E como eu falava, viu, Jean? Eu ficaria com vergonha. E tem gente ainda que vai, né? Tipo assim, eu vou na missa. Vou chegar depois da homilia do padre, porque eu não gosto muito da homilia dele. Não foi muito chegado. Eu participo só da parte eucarística. Não pode nem comungar, viu? Não pode nem comungar. A missa tem que ser participada ao todo para ter valor. Entendi. Já é um pouco de tempo que a gente dá. Imagina ainda chegar atrasado, participar pela metade, né? Mas acho que Deus merece um pouquinho mais, não? Exatamente, pessoal. Vamos nos esforçar lá, vamos ser preguiçosos aí, rapaz. Vamos lá então para a nossa quinta pergunta. Essa aqui é boa, Carlos, também, ó. É o seguinte: em pleno século XXI, a igreja ainda é contra a ciência? Esse ainda é como se fosse contra, Carlos. Eu diria, né, com certeza ela não é contra a ciência. Não é contra. Pelo contrário, né? Nós temos na história da igreja, mas muita gente católica, seja leigo, seja religioso, seja padre, que deixaram sua contribuição, sim, para a ciência. Sim. Tem muitas descobertas que foram padres que fizeram. Sim, padres inventores, cientistas. E tem uma grande polêmica, né? Não vamos polemizar aqui, mas uma grande polêmica, que é a questão do criacionismo, né? Criação de tudo. Tem lá os cientistas ateus que falam, não houve um ser criador, né? Certo. Mas tem um padre católico, um nome difícil aqui também, já. Tá. Eu vou tentar falar aqui, ó. Jorge Henri Edouard Lemaitre. Olha. Né? É um padre jesuíta belga. Ele viveu agora no final do século XX, começo do século XXI. Perdão, no começo do século XIX e século XX. Século XX. Né? E ele formulou uma teoria chamada a hipótese do átomo primordial. E ele é conterrâneo de outro cientista famoso, né? O Einstein. Que tem lá a teoria da relatividade, aquela coisa toda. Então ele era padre, ele era físico, né? Ele era astrônomo. E ele fez essa descoberta. Né? Entendi. Que houve sim um Big Bang. Mas certo. houve alguém que deu que virou a chave ali. Né? Até o Papa Francisco recentemente falou que a igreja nunca foi contra a evolução. Né? Até chocou a comunidade aí, todo mundo, nossa, como que a igreja fala? Mas a igreja nunca foi contra a ciência. Nunca foi. Ela nunca negou. São João Paulo II já dizia, né? Há duas asas, né? A asa da razão e da fé. Sim. Fé e razão. Tem que Quer dizer, a juntas. razão engloba toda essa questão aí da ciência, por aí adiante. Até a questão aí da evolução das espécies também é uma outra questão que o pessoal pula fora, mas a igreja também não é contra, né, Carlos, essa teoria, porque o tempo para Deus é relativo, né, o tempo da criação, né? É que todo mundo, né, aquelas pessoas mais céticas falam, viu, como é que surgiu tudo? Explica aí, de onde veio Deus? Né? Imagine. Então a gente teria que estudar um pouquinho mais, se aprofundar, né, principalmente em São Tomás de Aquino. Certo. Que ele fala lá, as pessoas falam, explica Deus pra nós. Fala, Deus não tem explicação. Tem explicação. Não tem. Ou você acredita ou não acredita. Então, quer dizer, existe, sim, a igreja aposta e a igreja confia, sim, na ciência. Sim. Ela não nega. Beleza, pessoal, tá respondido então? A igreja, ela tem que andar junto, pessoal. Não tem essa de jogar contra ou a favor. Sempre Eu já, até fica a dica pessoal aí, depois vai lá no Google, procura lá padre católico,
né? Teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang, padre Vocês católico. aí, pessoal. Você vai achar todo um conteúdo lá sobre esse padre. Interessante. Eu até comentava com o Carlos, né? Padres inventores. Eu até comentei daí aqui falando sobre o óculos. Quem inventou o óculos? Não tem ao certo o cara que inventou, mas existem alguns caras que estão ali e um deles é um padre católico que inventou, olha pra você ver. Né? E tem uma outra lista de padres inventores. Dá um Google aí, faça uma lição de casa aí, pessoal, também. Vamos lá, sexta e última pergunta. Aqui é mais pedindo uma dica, Carlos. Às vezes chega pra gente assim, viu? Eu queria uma dica para começar a ler o catecismo. Sabe que jeito eu vou responder seja? Com Santa Teresa de Jesus. Olha só. Você tem que ter uma determinação. Aí o seu... Certo? Ou seja, você tem que querer ler, né? Primeira coisa. Marca a primeira dica aí. Querer. Vontade. Vontade. Né? As pessoas, mas como assim? É vontade, gente. Assim como eu quero emagrecer, eu vou fazer atividades físicas para emagrecer. Né? Tem que ter vontade. Vontade. Se eu vou fazer jejum, tem que ter vontade. Se eu vou querer ler a Bíblia, tem que ter vontade. Determinação. Uhum. Determinação. Mas assim, uma dica. Né? Se você ler 8 parágrafos, por exemplo, do catecismo, por dia, no final de um ano você leu todo o catecismo. Nossa. O catecismo, para quem não sabe, é o conteúdo da nossa fé, né? Conteúdo da nossa doutrina católica. Sim. Então ali tem todos os artigos de fé, né? Todas as dúvidas, inclusive a questão da ciência, tá lá também, mensurado lá. Então pesquisa lá, pessoal. Pega o seu catecismo aí, dá uma pesquisada. Se não tem também, tem que puxar a orelha, hein, Carlos? E hoje, olha, viu, você baixa de graça na internet. De graça, pessoal, imagina. Tem aplicativo, tem no site. Hoje não tem motivo para você não andar com o seu catecismo aí, ó, abençoado do céu. Tem que ter, viu, gente? Olha, até te falava, né, João? Puxa vida. Né, como se falou, um jabazinho, né? No nosso programa. A gente tem conteúdos que estão disponíveis na internet, né? Sim. Eu não consigo acessar. Né? Você tá aí com o celular. Sim. Né? Quantas coisas a gente ouve, escuta no celular. Então tem o aplicativo da Bíblia, tem o aplicativo do Catecismo. Sim. E tem o aplicativo do Passos da Fé. Também tem. Né? Para você poder escutar os nossos podcasts. Tem aplicativo para quem quer rezar, a liturgia das horas. Olha só. Né? Ainda falou que a igreja é contra a tecnologia, a ciência. Eu queria ouvir o Diácono Carlos, o Jean Pinique no celular. Baixa lá o aplicativo do Passos da Fé. Pessoal, e tem muitas outras coisas. A gente tem conteúdo exclusivo no Telegram. E, pessoal, jeito pra não tem como você não ouvir a gente, né, Carlos? Até eu colocava no nosso canal, no Telegram, né, que é exclusivo, que você quer fazer parte, você entra lá no link que a gente deixa, né? Isso, eu vou deixar... A gente tem agora um link único, né, Carlos? Então eu vou colocar esse link único aqui na descrição do vídeo. Clica lá, vai aparecer na sua tela o nosso último episódio de podcast. Não precisa baixar nada. Clica no play, você já vai estar ouvindo. E tem também todos os endereços lá. Instagram, Facebook, e tem também acesso ao canal exclusivo do Telegram. Ficou a dica aí, né, João? Ficou a dica. E assim, nós também estamos preparando algumas novidades aí, né, João? Isso, exatamente. Tudo para que você possa viver melhor a sua fé no dia a dia. Isso, então acompanhe o Passos na Fé nas redes sociais, pessoal. Então, respondidas as perguntas, então dica para ler o catecismo. Tenha força de vontade, tenha o catecismo, que é muito importante, no celular ou num livro de bolso, enfim, pessoal. Então, essas aqui foram 6 perguntas que nós trouxemos aqui para poder partilhar com vocês. Pessoal, compartilhe esse vídeo, manda no grupo aí da sua comunidade, da sua paróquia, no seu grupo de catecistas, manda aí para todo mundo, pessoal, porque pode ser que uma pergunta seja pertinente para o seu irmão também aí, que está com essa mesma dúvida que a gente respondeu aqui, tá bom? Então, já curte, se inscreve no nosso canal, que tem muito conteúdo por aí. E eu queria deixar uma mensagem final aqui. Sim. Até outro dia eu coloquei lá nesse canal do Telegram, como eu havia dito. Nós temos assim vários irmãos católicos, pessoas que não são tão famosas, vamos dizer assim, que nem nós. Sim. Pessoas simples que estão com vontade de deixar o seu conhecimento, seu conteúdo de forma simples,
sem polemizar nada, né? Isso. A gente quer que você viva a sua fé da melhor maneira, em paz, com a presença de Deus, né? Sem aquele peso nas costas, né? Deus sempre vai estar ao nosso lado, caminhando conosco. Então, apoie, né, essas pessoas que fazem conteúdos católicos, né? Como você falou, deixe seu like, compartilhe, né? Se inscreva no canal, ouça os podcasts. Isso. Né? Divulgue, ajude a divulgar, porque não só o nosso conteúdo, né, Jean, mas de tantos irmãos aí que... Tantos outros que estão fazendo também, estão trabalhando, estão se esforçando, fazendo essa corrente do bem, esse evangelismo do bem, pessoal. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.